Alô, você do outro lado da telinha, eu sou o Jefferson, seja bem-vindo aí a mais um vídeo da série A Fúria de Arlequine. Dessa vez a série a gente está cobrindo aí o Campeonato Mundial, o grande, o lendário Campeonato Mundial de 1927, onde a grande zebra, nosso russo, nosso herói Arlequine aqui, derrotou a máquina de jogar xadrez, talvez o melhor e o maior jogador, assim, o maior talento natural de todos os tempos, o grande, o inigualável cubano José Raul Capablanca. E bem, apesar da série ser sobre o Arlequine, obviamente que a gente não vai descartar nenhuma possibilidade de aprender, né? E hoje, na terceira partida do match, nosso amigo o senhor José Raul aqui vai dar uma lição de jogo posicional e acompanha comigo aí que hoje a partida realmente tá detonando. Para quem não viu os primeiros capítulos aí dessa série, bom, o Capablanca começou jogando E4 e foi detonado pelo Arlequine, entendeu? E ele provou assim, né, descobriu da forma mais amarga que ele entrar em complicação quando não é um bom negócio, né? Na segunda partida, nosso amigo José Raul jogando de negras, ele conseguiu igualar e simplificar de uma forma que era, acredito eu, que estava meio abalado aí da primeira derrota, né? Mas conseguiu sair do zero, fazer meio ponto, ficou 1,5 a meio. Lembrando que o match será vencido por quem conseguir conquistar 6 vitórias primeiro, né? Então hoje o senhor José Raul Capablanca jogando de brancas, né? Vamos ver, obviamente, através do olhar dele, né? Através da perspectiva das brancas aqui, né? Então ele começa essa partida, a terceira partida, com D4. E, bom, ele volta às suas origens, ele sendo uma das grandes referências de jogo posicional até hoje. O 12º campeão mundial é o russo Anatoly Karpov. E ele também é conhecido pelo seu jogo posicional, pela sua simplicidade, pela sua simplificação e também pelos duelos com Viktor Korchnoi e principalmente o 13º campeão mundial, o Ogro de Baku, Garry Kasparov. E em entrevistas, né, o Anatoly Karpov, ele falou que o jogo dele, quando ele pegou o livro de Capablanca, ele ficou fascinado pela simplicidade, pela harmonia e pela estratégia do grande cubano, né? E se você pegar as partidas do Karpov, realmente os dois estilos se parecem muitíssimo assim, né? Se parecem muito mesmo. E também, puxando esse gancho aí, já que eu falei do Karpov, e não dá para falar do Karpov sem falar do Garry Kasparov, super campeão, acho que ganhou tudo que tinha para ganhar, ficou 15 anos aí como campeão do mundo, fato assim meio que inacreditável, e até match contra computadores o Garry Kasparov lutou. E também no livro, nos seus livros, por exemplo, Os Meus Grandes Predecessores, que é um clássico, eu realmente recomendo que todos leiam, e também no livro Como a Vida Imita o Xadrez, o Garry é enfático no estudo dele das partidas do Arlequine, né? Então você vê até os grandes jogadores, os jogadores de elite, os jogadores de alta classe, né, de alto gabarito, a nível de campeão mundial, como Garry Kasparov e Anatoly Karpov, eles continuaram com essa luta que a gente está vendo aqui, entendeu? Com José Raul Capablanca jogando, representando os jogadores posicionais, e o Alexander Arlequine representando os jogadores mais táticos, mais românticos, mais agressivos aí. Sem mais, nós vamos que vamos para a partida. Então ele volta aqui para o D4 dele, né, que vamos supor que é a praia do Capablanca, né? Claro que para ser grande mestre tem que saber jogar tudo, mas ele viu que um E4 aqui, ou então posições mais confusas, abrir o jogo logo de cara, não é bom negócio, porque o Arlequine está com sangue no olho, tem muita fúria realmente, não é à toa que essa série é a Fúria de Arlequine,
E vamos mostrar uma partida dele, né? Um dos livros que todo GM recomenda ou costuma recomendar é justamente o livro do Bob Fischer, Minhas 60 Melhores Partidas. E lá, uma coisa inusitada é que, até nisso o Fischer é inusitado, né? É que realmente o Bob Fischer ele coloca derrotas dele, né? Então, pô, você está assistindo uma série chamada Fúria de Arlequine, você está vendo uma visão a partir do Capablanca, e o Capablanca vai vencer essa partida? Como assim? Isso significa que simplesmente o cara é humano e que ele perde também e que a partida é memorável. Vai ver, ele aprendeu muito com aquilo. E o próprio Capablanca ele tem uma frase que eu nunca aprendi tanto quanto das minhas muitas partidas que eu perdi. O negócio, eu não sei direito a frase, mas ele dá um louvor aí à derrota, né? Quando você não está vencendo a partida, você está aprendendo, né? Eu acho que esse é um dos muitos pensamentos desse grande enxadrista que a gente pode incorporar aí aos nossos jogos, a nossa vida, não só no xadrez, mas num sentido mais amplo, assim, né? Bom, falei pra cacete só do D4, vamos seguir. Seguir o cavalo F6, super tranquilo aqui. Já desenvolve a peça lutando pelo centro e fica mais perto do roque curto. Cavalo F3 cumpre as mesmas funções. E aqui B6, né? B6, bom, a ideia bem clara aqui é trazer o bicho para B7 e deixar ele nessa grande diagonal aqui, uma diagonal muito boa para o bispo, né? Sem mais. Aqui, simplesmente Capablanca joga o G3 dele com as mesmas ideias, né? Ele também vai querer um bispo aí lutando por essa diagonal aí, né? E sem contar também que, bom, é isso, né? Um fianqueto aqui na ala do rei por parte das brancas e um fianqueto, né? Na ala da dama por parte das negras. Bispo B7, segue desenvolvimento normal, colocou o bispo na diagonal boa, o raio de alcance é muito bom, né? O bispo está bem localizado. E de raio-x já toca na torre, né? Capablanca simplesmente bispo G2 e já está preparado para o roque curto. Sempre muito simples, né? O jogo do Capablanca é um jogo simples, muito harmônico, muito belo, muito bonito. Aqui mais um lance de peão. A gente sabe muito bem que não é bom ficar fazendo muito lance de peão na abertura. O ideal mesmo é você ir tirando as suas peças. Mas enfim, vamos ver os prós aqui, né? Os prós é que, bom, quando você joga C5 é um peão meio siciliano, né? Quem joga siciliano sabe que esse peão C5 aí acho que cumpre as mesmas funções, né? Um peão meio siciliano aí. A parte boa também é que depois ele pode jogar um cavalo C6 e esse peão não fica na parte de trás da estrutura, né? E, bem, trocar um peão do canto pelo de centro normalmente é bom negócio, né? O único mal é que o bispo de casas, o bispo rei aqui das negras não tá saindo para lugar nenhum, né? Mas, enfim, foi o lance aí que entrou para a história do Arlequine. O José Raul Capablanca simplesmente faz um feijão com arroz, faz o roque aqui, colocando o rei, né? Desenvolvimento, colocando uma torre aí um pouco mais, né? Perto do centro, isso é uma coisa boa. Simplesmente ele cagou ali para aquele peão, não tá nem aí. Um lance de desenvolvimento bem útil. C5 não conta como lance de desenvolvimento, tá? Mas enfim, vamos continuar. C toma D4. Simplesmente o Arlequine, né, aceita esse peãozinho e troca aí o seu peão de canto pelo peão de centro. E ele vai ter uma coluna C aberta também, né? Bem ou mal, todo lance tem seus prós e contras, e a ideia é a gente ir vendo a lógica e tentar ver o que o grande mestre aí pensou para fazer isso aí, né? Sem mais. Cavalo toma D4, simplesmente o Capablanca aí coloca, toma de cavalo mesmo e centraliza essa peça. A gente sabe, né, ou pelo menos deveria saber, que quanto mais centralizada, né, chamado pequeno centro aqui, melhor. A peça tem maior
mobilidade e mais potência, né? Então esse cavalo aí em D4 tomou certinho. E uma segunda coisa que eu tenho a dizer, observando o lance aqui, é que já existe um desafio dos dois bispos, eles se tocam, né? E eu até, nas minhas análises aqui, tentei ver se ele pular o cavalo para C6, para tentar o desenvolvimento. Então, na sequência, a dama da branca acaba tomando a dama das pretas e as negras acabam perdendo o roque, entendeu? Sem contar que existem muitas trocas e tal. Então, o lance do Alekhine aqui é o lance mais rápido e simplesmente o lance mais simples também, né? O único mal é que, se a gente observar agora de longe, o rei das pretas continua no centro, o bispo está sem casa para sair. Então, esses lances de Alekhine de C5, depois tomar em D4, muito lance de peão, realmente é uma coisa muito ruim, porque ele deveria estar se preparando, em vez de ficar fazendo com esses lances de peões, deveria estar preparando o roque, já ter tirado esse bispo. Enfim, o Capablanca jogando feijão com arroz dele e o Alekhine tentando inovar. Ele sempre é um jogador muito criativo, mas existem acho que existe hora para inovar, né? Eu acho que em abertura assim, talvez não seja tão bom e daqui a pouco vocês vão entender o porquê. Então ele vem, bispo toma G2, única aqui também, rei toma de volta, né? E bom, trocou um par de peças e tal. E apesar de ainda ter muito jogo, o cavalo das brancas está bem centralizado, né? O rei já está rocado. Enquanto isso, já dá para notar uma certa desarmonia por parte do jogo das negras. O rei está no centro, as duas torres aí desconectadas, o bispo está meio sem casa. Ele não pode fazer o lance natural aqui, cavalo C6, porque cavalo toma, cavalo, de repente peão toma, e dama toma dama, e o rei das negras tem que retomar, e acontece aquele problema, né? Por isso que esse cavalo aí, ele já... Tá vendo como ele já pisou no centro, ele já está começando a encher o saco aqui, a atrapalhar o desenvolvimento bom das negras. Tamanha, é por isso que a gente tem que ficar sempre observando essas coisas, né? A peça centralizada, ela é super potencial. E sem contar que em qualquer momento ele pode voltar aqui o cavalo para F3 e cumpre funções defensivas importantes, tanto na defesa quanto no ataque. Cavalo centralizado, excelente. No caso, ele está na quarta fila, né? É uma peça que está bem. Aqui o lance D5 e tudo bem. Depois, nas minhas análises, né, na engine, é perfeitamente jogável e tal, tudo bem, mas não tá com cara boa, entendeu? Quando eu vi esse D5, quer dizer, mais um movimento de peão, abriu a diagonal branca aqui, né, direto para o rei, que o rei já tá no centro, entendeu? Abriu uma diagonal dessa, achei meio imprudência aí por parte do Alekhine, e principalmente, o bispo do rei das negras, ele não tem nenhuma casa, entendeu? Um simples lance E3 aqui, eu acho que é melhor. O Komodo 8 depois ele provou ser já que vai mexer com o peão, né, pelo menos para abrir uma diagonal, um respiro para o bispo que não está fazendo nada. Por exemplo, se a gente for dar uma olhadinha aqui, eu gosto muito de ficar olhando detalhe mesmo, eu sou desses, né, para aprender as coisas. O cavalo das brancas já pode pular, o bispo ele já tem uma diagonal boa, de repente ele pode vir para um G5 aqui tentando cravar a peça, entendeu? Um planinho bem básico aqui na minha cabeça, posso estar errado, mas é uma coisa que eu penso. Ele poderia ter jogado aqui, por exemplo, um E6, bispo E7, roque, né, fazendo feijão com arroz, e depois ele, bom, sei lá, vamos para um meio jogo, né? Esse rei no centro com esse bispo aí sem casa para sair, torres totalmente desconectadas e cavalo sem uma casa realmente muito boa, realmente já é explorável, né? Principalmente alguém do gabarito do José Raul Capablanca vai demonstrar para a gente como explorar à perfeição uma certa falta de desenvolvimento por parte do seu adversário na abertura, né? Eu acredito que o lance por trás, o Alekhine está tentando tacar aí o cavalo para outra, já que ele não pode sair por C6, né?
de repente sair por D7, cavalo D7, mas mesmo assim ainda é muito feio, né? Acho que procurar o roque curto seria a melhor jogada, justamente porque ele já abriu a coluna C, entendeu? Então um rocar grande já não é interessante com esse buraco, essa janela aberta aí para as brancas, né? Obviamente Capablanca viu tudo e aqui, na minha opinião, começa o princípio das dores, né? Que é o lance C4, entregando aí um peão e principalmente abrindo a diagonal para ataque aqui, né? Por exemplo, um dama 4 cheque aqui já começa a cumprir muitas funções, entendeu? Já é um ataque direto no centro, então assim, bem ou mal ele vai poder fazer o que aconteceu antes, né? Trocar um peão de centro por um peão de canto. Então já é um lance bem ativo por parte do Capablanca. Apesar dele ser um jogador posicional, ele parece que ele tem o feeling da posição, entendeu? Ele sabe aquele momento que ele tem que ser bruto e atacar, e ele é muito simples. Você vê através do que o Capablanca é muito lógico, assim. Para você aprender estratégia, jogo posicional, ele é o cara, né? Então o C4 é límpido aqui. O que ele está fazendo? Ele está abrindo a diagonal para a dama dele para tentar explorar esse rei no centro, né? Basicamente é isso. E também a segunda função, conseguir trocar esse peão de centro pelo peão. Vocês entenderam? O peão do canto pelo de centro. Agora sim que saiu o E6, mas aí... tudo bem, vamos ver os prós e contras, né? O E6 aqui simplesmente consolida um pouco mais essa estrutura de peões, fica uma estrutura um pouco mais sólida e abre a diagonal para o bispo de casas negras, né? Que, na minha opinião, já era para ter feito em alguns outros lances, mas enfim, foi o lance que entrou para a história. Vamos continuar como é que o Capablanca vai explorar esse rei no centro aí, né? Simplesmente dama A4 cheque, muito simples, muito límpido, muito natural. E já começa aí botando pressão mesmo. Eu acho que basicamente é isso, né? Dama D7 e o Alekhine de negras, ele está vencendo o match por 1,5 a meio, né? O Capablanca ainda não venceu e tal. Ele falou, bom, eu vou colocar aqui minha dama em D7, né? Se ele tomar de dama, eu tomo com cavalo de B toma D7. Depois eu tiro o bispo e roco e tá tudo simples, tá tudo tranquilo, né? Vamos jogar esse meio jogo aí, seja lá como for. Só que aqui começa a fineza, né? Como é que é a palavra? Nem sei. O Capablanca começa a jogar muito fino, cara. Ele tava realmente com sangue no olho para pegar o Alekhine. Eu acho que nesse dia ele tava inspirado. E aqui a gente vai ver o Capablanca, o maior estilo Capablanca, cara. Muito legal. Se quiser pausar o vídeo e procurar o próximo lance, obviamente não é trocar as damas, já estou dando aqui uma dica. Fiquem à vontade, tá bom? Pausando ou não, lá vou eu. Cavalo B5. E simplesmente já tem uma ameaça bomba aqui, né? Que é a exploração do ponto C7. Por exemplo, se as negras fazem um lance qualquer aí, cavalo C7, cheque, move o rei para algum lugar, dama toma dama, rei toma dama e simplesmente cavalo toma torre, entendeu? Não entendeu? Beleza. Vou fazer um lance idiota aqui, por exemplo. Com a mão mesmo, vou fazer um lancezinho de peão, só para vocês entenderem como é fino, entendeu? A simplicidade do José Raul Capablanca e monstruosa ao mesmo tempo, que é uma ameaça bem forte, que é esse aqui, ó. Cavalo C7 cheque, vamos supor que tire o rei para cá, dama toma dama, rei toma, rei retoma e de repente, bum, cavalo toma 8 com, sei lá, não sei se é decisivo isso aqui, mas realmente ganhou a qualidade e vai ter realmente muita vantagem aqui. Isso aqui na mão do Capablanca, parceiro. Não sei, talvez as negras podem tentar aqui comer esse cavalo de alguma forma e tal, mas é uma das possibilidades que eu pensei quando eu estava, como é que eu posso dizer, estudando essa partida. Eu vou voltar aqui. O lance realmente foi esse aqui, ó. Para tentar tapar, né, essa diagonal de alguma forma.
essa que está sendo bem incômoda para as negras, né? E finalmente ele conseguiu, com esse cavalo C6, tirar o cavalo e realmente toda uma lógica por trás muito bonita, né? Bem tranquilo aqui. O Alekhine falou: bom, agora está defendido, né? Agora não tem por que eu ter medo, certo? Errado. Pois bem, se for para pausar o vídeo, pausa de novo aí. Cara, a harmonia do Capablanca é algo sensacional. Ele joga o feijão com arroz muito bem feito, eu diria assim. Vamos por dizer assim, né? Que o lance eu achei de muito fino também. Tá jogando fino já alguns lances, mas esse lance também bem simples, bem lógico, bem natural, calmo, sei lá, eu acho que o Capablanca é um jogador calmo de se jogar. Você vê que ele não tem pressa, ele é muito preciso, talvez, inclusive, né, pela falta de pressa que ele tem na hora das jogadas dele. E você vê que todo tem uma lógica, é muito bonito, entendeu? Dizem que o Magnus Carlsen é o Mozart do xadrez, mas o Capa, ele tem a sua harmonia meio que muito perfeita, né? Ele simplesmente C toma D5 para abrir essa coluna C também para as brancas ser explorada de alguma forma. Simplesmente o Alekhine toma de E. Eu particularmente estava pensando em tomar de cavalo quando eu estava fazendo as minhas análises, né? Capivara como sou. Depois joguei no Komodo e vi que tem uma variantezinha que começa a complicar ainda mais, entendeu? O lance mais forte da posição segunda engine é tomar de peão mesmo. E por que eu não gostei muito? Simplesmente que é um peão isolado no centro, entendeu? Esse peão ele vai ser bombardeado pelo Capablanca e não vai ter como salvar ele, entendeu? No ruim de tudo vai ter que perder muito material, que não vai ser... Nunca é algo interessante, né? Então ele toma aqui, faz um peão... Já começa a ter essas micro vantagens, né? É uma coisa que a gente vê o Carlsen fazendo hoje, mas como o nível dele é muito alto, 2.850 às vezes de rating performance, a gente vê que às vezes a gente não entende muitas ideias dele, só depois de 10 lances é que você vai entender porque ele jogou determinado movimento. A parte boa dos clássicos, e eu aprendi isso muito no curso que eu fiz com o GM Rafael Leitão, chamado Realmente Dominando os Clássicos, é isso, que é um xadrez mais puro, entendeu? Não tinha engine naquela época, era tudo feito no braço, né? Como eu diria, na cabeça, né? Então é aquele xadrez mais puro, mais fácil de você entender. Obviamente ele tem mais erros, assim, mas as ideias, as nuances, você pode ir pegando para tentar aplicar no teu jogo, cara. Eu acho que essa é a verdadeira ideia aqui, entendeu? Eu posso deixar de escapar um monte de coisa, mas essa essência de querer sempre evoluir e tá pegando aí, tentando descobrir os lances dos grandes mestres. E eu acho muito válido quando eu erro, principalmente. Por exemplo, quando eu tomei de cavalo, deixei a estrutura melhor, mas aqui as brancas já têm alguma coisa bem mais consistente para bater, entendeu? Então, quando eu erro assim, eu me sinto até um pouco feliz. Bom, tudo bem, eu não entendi. Também não estava totalmente errado, também não é uma coisa tão absurda assim. Não perde em 7, por exemplo. Mate em 7, sei lá. Mas esses pequenos detalhes que você vai pegando, acho que isso é o que realmente vale, entendeu? Muito fino achei esse lance. O próximo também é bem simples, né? Bem natural, bem ao estilo Capablanca mesmo. Aqui eu estou conhecendo o Capablanca, né? Que é simplesmente Bispo F4. Ele desenvolve uma peça, coloca ela numa casa muito boa e está controlando a casa C7. Se fizer um lance bobo, dessa vez eu não vou fazer. Acho que já dá para... Tá muito lógico, tá muito claro, né? Capablanca ele sempre tem as ideias muito claras mesmo. É meio que quase que transparente aqui, né? A ameaça é cavalo C7, cheque e ganha aquela torre lá. E com grande complicação. Inclusive o cavalo depois ele pode voltar, né? E enfim, nunca mais as negras rocam e vão perder uma torre por um cavalo, que é uma desvantagem, né? Nunca é bom. Vai perder a qualidade, né? Dizem, a forma correta de dizer que vai perder a qualidade. Então já é uma ameaça muito grave aqui. Realmente esse rei no centro aí, o Alekhine está pagando caro por isso. E tem que tentar defender de algum jeito, né? Lance que entrou para a história, torre C8, tentando segurar ao máximo aí essa ameaça. E você vê como as peças do Alekhine, pouco a pouco, vão ficando cada vez mais passivizadas, entendeu? É uma espécie passiva, ou seja, que só está cumprindo funções defensivas, entendeu? Outro lance também do próximo lance aqui realmente é isso mesmo, para segurar, entendeu? Isso normalmente é muito ruim, quando você está respondendo muito
ao que o seu adversário está criando. Se você está criando ameaça, você está bem, entendeu? O cara vai ter que responder, o cara está fazendo o seu jogo. Se você está tendo que responder muito, tudo bem, não é o fim do mundo. Você pode tentar empatar e tal. Nem só de vitórias espetaculares vive o xadrez. Mas, no geral, significa que você está mal na posição. Isso, né, sem engine, sem nada, usando simplesmente a lógica e observando lance a lance. Então, essa torre C8 aí, aliás, já demonstra uma superioridade do capa, que vem esmagando, comendo a Alekhine aqui, com as suas micro vantagens de um jogo impecável até agora de forma posicional, né? E aqui torre C1, também errei esse lance, né? Errei bastante lance, mas é assim que é feito, de erros e acertos. Mas, pelo que eu vi, a lógica por trás dele é justamente botar pressão no ponto de C7, né? Para não deixar as negras rocarem, pegar esse rei aí com as calças na mão ou no round de tudo sempre criando ameaça, né? Vai criando ameaça que uma hora chega o negócio. Então, torre C1, acredito que a lógica por trás do lance seja realmente essa. A Alekhine viu isso tudo e acredito que o sonho dele nesse momento é poder tirar o bispo e rocar, né? Pelo menos a estratégia. E joga aqui o bispo C5, né? Já que finalmente esse bispo saiu, né? Estamos no 13º lance aí. E, bem, cumpre várias funções. A primeira delas, obviamente, é de tapar essa coluna C aqui, porque justamente muitas ameaças no ponto C7 e enfim, né? A segunda coisa que eu vejo é simplesmente preparar para o rock curto, né? Não tem mais o que fazer aqui. Justamente essas são as ideias aí que eu acredito que seja a Alekhine. Inclusive esse bispo aí em C5 já está cumprindo uma função aqui bastante bacana, que é apontando o ponto F2, que no momento, né, não pode ser explorado muito, mas, sei lá, já é alguma função agressiva, né? Por incrível que pareça, esse bispo ele tem funções tanto defensivas quanto ofensivas, né? É a peça, acredito eu, mais ativa das negras até agora. Acho que foi o melhor que o Alekhine conseguiu tirar, né? Muito lance de peão e tal, e acabou dando nisso, né? Mas enfim, a posição tá cagalhada, mas ainda não acabou, não. O Alekhine, o Capablanca vai ter que vencer e essa partida é muito magistral, cara. Porque ele faz outro lance muito fino aqui, muito, muito fino mesmo. Que é o lance B4 aqui, né? Entregando um peão, teoricamente, né? Um peão meio que envenenado. Claro que ele pode ser tomado, mas com a ideia bem inteligente, bem interessante. Eu gostei muito da ideia do Capablanca aqui. E realmente muito simples, muito harmônico e realmente implacável, cara. Essas posições assim, posicionais, o Capablanca ele é muito impecável. Não é à toa que ele ficou tanto tempo sem perder, né? Aqui o Alekhine tomou de bispo, o bispo toma B4, mas se tomasse de cavalo também, que é a recomendação do Komodo 8, ia seguir mais ou menos a mesma coisa. Aqui não tem como ele evitar, tá? E aqui vem o petardo, torre toma C6, uma bomba do Alekhine, do Capablanca, realmente trocando uma torre e um peão por duas peças menores, que é cavalo e bispo, descoordenando completamente as peças aqui do Alekhine. E ao tomar o bispo, ele vai ficar nessa diagonal aqui. Ele evitou ao máximo o roque curto aqui das negras, entendeu? O Alekhine realmente está sangrando, cara, nesse momento. E com certeza deve ter recebido um ponto de exclamação aí, mas por essa torre toma C6 e já devia estar com a orelha em pé há muito tempo, né? Demorou até para ele acontecer, para ele se ligar ou não, não sei. Mas aí nunca mais ele vai ficar deixando o rei muito centralizado, né? O que a gente pode aprender, né? Nós, meros mortais, é justamente essa questão de defesa do rei. É uma questão bem básica, bem simples. Pô, rocar o quanto antes aí, curto, a menos que na sua estratégia rocar longo seja parte, né, do seu repertório. Aqui torre toma C6 simplesmente, poderia ter tomado de dama também, ia cumprir as mesmas funções. Que simplesmente dama toma B4 e agora
ele tem cavalo e bispo por torre, o que realmente vocês vão ver que vai ser bem proveitoso. E você vê que o máximo que ele pôde segurar o roque curto, ele segurou, entendeu? Inclusive aqui essa diagonal ainda impede um pouco mais o roque curto. É realmente muito harmônico, entendeu? Um show de jogo posicional aqui por parte do nosso amigo José Raul. Que cavalo é 4, centralizando uma peça e simplesmente tentando segurar um pouco ou trocar algumas peças, né? Você sabe que quando você está em desvantagem de desenvolvimento, você não está bem, trocar o máximo de peças alivia um pouco aí o fogo no tabuleiro de um modo geral, né? Então o Alekhine centraliza aí a peça dele meio que tardiamente, não está lá fazendo muita coisa. O rei das brancas está muito bem solidificado aqui. Capa branca simplesmente simples, feijão com arroz de novo. Cavalo D2, ele tirou a peça aqui, né? E agora não tem nenhum tema na última fila. Simplesmente essa torre ganha muita vida só com esse movimento simples de cavalo. O Alekhine tentando simplificar para levar para um final o menos doloroso possível, né? Cavalo toma D2. E aqui, dama toma D2. Poderia ter tomado de bispo, mas eu acredito que o bispo está muito bem colocado aqui. Não precisa, né? Inclusive, mais um lance simples, mas que tem muita coisa por trás. Esse lance dama toma D2, a dama já está tocando esse peãozinho isolado. Lembra que há um tempo atrás eu não gostei muito, eu tomaria de cavalo, blá blá blá, etc, etc. Era justamente porque quando vai chegando nos finais, com poucas as peças vão diminuindo. Então, um peão isolado normalmente é um alvo fácil aí. Vai ser bombardeado e com certeza vai virar uma vantagem para o time adversário. Foi pensando nisso que eu não que eu teria tomado de cavalo, embora segundo a engine e o próprio GM, né, o Alekhine, ele jogou o lance que ambos julgam mais forte, né? Embora eu tenha minhas dúvidas, tá aí, né? O peão isolado vai ser explorado. Tá vendo como o Capa Blanca sempre vai explorando essas micro vantagens de uma forma espetacular? Ele só largou o roque, como quem diz, faz o seguinte, pode rocar curto, agora eu vou comer o teu peão. É quase como se ele falasse isso, entendeu? E aqui Alekhine, mais do que depressa e tardiamente, diga-se de passagem, faz o seu roque curto lá no 18, né? Do 18º lance das negras. E aqui, simples, lógico, natural e mega feijão com arroz bem feito, né? Torre D1. Simplesmente ele traz a última peça para o jogo, que estava ali um pouco sonolenta, sem saber o que fazer. E agora todas as peças das brancas estão jogando de uma forma harmônica, muito bonito mesmo. E aqui é um ataque duplo no peão, tem que defender esse peão de algum jeito, né? Alekhine sempre muito arisco. Torre C5 e agora tem 2 defensores contra 2 atacantes. Não é interessante as brancas que ataquem. E aqui cavalo D4, né, colocando um cavalo aí na frente desse peão e centralizando um pouco mais essa peça. Super tranquilo, de boa. Torre A8, né, tem que trazer essa peça para algum lugar. Eu, por exemplo, estava pensando em torre D8 para segurar ainda mais esse peão, né? Mas, enfim, né? Foi o lance que entrou para a história, torre A8. Realmente, eu acho que hoje não é o dia do Alekhine, né? Cavalo B3, simplesmente atacando aqui a torre, tentando tirar de alguma forma o defensor desse peão. Torre de CC8. O Alekhine simplesmente volta aqui, não está num dia bom, mas enfim, né? Tem que continuar a partida, então, sei lá, ele conectou as torres, né? Que simplesmente é 3, uma coisa que sempre chama muita atenção, além da harmonia e da simplicidade do Capa Blanca, ele é um jogador muito fino realmente, é que ele não tem pressa, entendeu? Por exemplo, ele poderia muito bem ter tomado o peão, aí dama toma, torre toma, e de repente já está entrando uma torre na segunda aqui. Esse é o jogo posicional, sempre com muita profilaxia,
Ele vai lá e consolida a estrutura de peões. O bispo, né, está na frente da estrutura de peões, então é considerado bispo bom. O cavalo também ele tem funções muito boas, está um pouco longe do centro no momento, mas tem essa casa aí D4 que ele pode usar como um ponto de apoio, ele vai ficar bem forte. E o peão continua caindo do mesmo jeito, né? Dama A4, o Alekhine sempre muito enérgico. Ele realmente, está querendo criar algum tipo de contrajogo. Apesar da excelente posição do Capablanca, o Alekhine vai ficar parado esperando ser destruído, né? Simplesmente deixa esse peão aí, porque não ia ter jeito mesmo, acho que não ia nem valer a pena brigar muito. Mas enfim, ele vem para cá para tentar tomar esse peão aqui, né, de canto, e fazer 2 peões passados, né? Bem ou mal, todo lance tem sua lógica, e eu acredito que a lógica é justamente essa. Capablanca, né, simplesmente dama toma D5, sem mais aqui. E aqui torre C2, no livro Meu Sistema da Oronisovt, ele chama a torre na segunda fila ou na sétima de porcos, né, porque sai comendo tudo que sai pela frente. E aqui ele conseguiu colocar um porco, né, segundo a teoria do Nisovt aí. Mas enfim, já são... Ele não tomou o peão de primeira, né, simplesmente colocou uma torre na segunda, tá querendo criar contra-jogo, tá querendo criar luta aqui o Alekhine, mas eu acredito que ele sabe que ele está em desvantagem. Como é que o capa defende? De uma forma bem simples, né? Simplesmente torre D2 e caramba, é muita harmonia para um cara só, né? Realmente é espetacular, cara, o Capablanca jogando. Eu realmente sou adepto e gosto muito de assistir o xadrez do ataque, mas caramba, que bonito, né, cara? Ele tá me fazendo gostar do xadrez posicional e ele tá aqui amassando e apertando o Alekhine e vocês vão ver como é que ele termina essa partida de uma forma brilhante. Realmente, Capablanca, cara, talvez o maior gênio de todos os tempos do xadrez, cara. Muito legal mesmo, cara. Show de bola. Eu virei fã do Capa, eu era fã dele, né? Tem um livrinho dele, né? Lições Elementares de Xadrez, aconselho a todo mundo ver, é bem legal. O Capa era muito preguiçoso, muito mulherengo, ele não escreveu, o Alekhine escreveu bastante, mas ele não. Mas enfim, né? Temos que continuar a partida. Simplesmente torre toma 2, ele pega esse peão de canto aqui, mas aqueles peões nem fudendo que eles vão conseguir tentar criar algum contra-jogo, mas enfim, isso mostra também a combatividade por parte do Alekhine, né? Como quem diz, quer vencer, vence, agora vem me matar, entendeu? A obrigação é toda sua. Simplesmente o capa agora ele vai simplificando ao máximo, torre toma torre, e aqui única, obviamente, torre toma 2, e tá tudo em casa, vamos por dizer assim, né? E aqui é um ataque direto no cavalo, que de raio-x, né? Tá defendendo a dama, mas aqui vem o primeiro de muitos assim intermediários. Lances intermediários não é um lance que você não defende uma peça logo de primeira, mas é um lance que você faz um ataque mais grave e quando o adversário defende, né, você ganha esse tempo aí para poder se defender da melhor forma possível e melhorando sua posição. Que o Capablanca ele vai jogar ao maior estilo Capablanca, cara. Ele vai melhorando a posição pouco a pouco, vai espremendo até tirar água de pedra. E vocês vão ver que o Alekhine ele vai tentar resistir ao máximo e o que torna esse jogo, esse match, essa partida tão bonita por parte desses dois gigantes do xadrez. Então o primeiro lance é a dama C6, saindo da reta aqui. É como quem diz, se você comer o meu cavalo, eu te dou um mate agora. Então para com isso, aquele mate do corredor do tipo dama toma torre, entendeu? Então já sai dessa diagonal aí meio ingrata, né? Que o cavalo estava cravado, né? Uma cravada relativa, mas mesmo assim uma cravada. E aqui já obriga aqui nesse lance intermediário as negras a responderem de alguma forma. E a forma simplesmente aqui é torre F8. Isso é ruim porque a torre está passivizada, né? Tá aí meio sem perspectiva nenhuma de vida, só defendendo. Pô, logo uma torre inteira, né? E aqui mais um lance calmo, um lance fino, um lance simples. Bem feijão com arroz mesmo, bem a cara do capa. Cavalo D4. E aí a gente sempre dá aquela pausazinha para
comparar as posições, vamos lá, dama por dama, a dama do Alekhine está no canto do tabuleiro e a dama do capa está muito mais bem centralizada, entendeu? Tá jogando muito mais, na minha opinião. O bispo, né, e o cavalo que ele tinha trocado por aquela torre se provou ser um sacrifício extremamente correto, porque o cavalo está um monstro aí, ele pode cumprir várias funções importantes, ele já está cumprindo. O bispo também, à frente às suas estruturas de peões, já pode aqui começar a atacar a ala do rei. E, bom, isso nem tem comparação, né? O máximo que o Alekhine poderia fazer aqui era tentar correr com um desses peões aqui, mas acho que não tem jeito, vai cair de qualquer forma. Bispo e cavalo jogam muito e dificilmente ele vai ter tempo de alguma coisa. Então chega aquele momento da partida em que é o final, né? Realmente foi esse final aí que o Alekhine foi punido. E bem, agora é só tentar vencer o jogo, né? Cavalo D4, último lance das brancas. Rei H8, já pressentindo o grande perigo que está correndo nas mãos do capa aqui. O Alekhine tenta ser o mais profilático possível. É aqui o lance muito simples, muito fino. Bispo E5, já começando aí os trabalhos, né? Simplesmente colocando o bispo na diagonal muito ativa, bem agudo aí. Apesar da tentativa de profilaxia, o bispo já toca o rei de alguma forma. F6 é muito triste porque essa estrutura de peões, né, já vai começando a ficar meio bamba, né? Aqui cavalo E6, realmente um lance muito fino, mais um intermediário, bem simples e harmônico por parte do Alekhine, não pode tomar a dama com cavalo, já está atacando a torre. E múltiplas ameaças, não adianta tomar o bispo agora, porque vai tomar um prejuízo muito grande, vai ficar cavalo e dama contra dama e, enfim, né? Vocês entendem. Torre G8, a posição da torre está ficando cada vez pior. Aqui um lance mais calmo, bispo D4 aqui, muito simples. Ele praticamente melhorou, né? Trouxe o cavalo mais para perto e colocou esse bispo nessa diagonal excelente. O bispo bate em todo mundo aqui, né? Chocando contra as estruturas de peões do adversário. H6, acredito que o Alekhine aqui está querendo realmente, né, abrir um respiro aqui para o rei dele, que está bem sufocado, diga-se de passagem. H4, o Capablanca não tem pressa, ele vem amassando, melhorando as posições. Começou a trazer os peões aqui também para tentar ir arrebentando e detonando e amassando, e sufocando e espremendo aqui, né? As brancas. Dama B1, colocando numa diagonal nessa tentativa aqui de trazer a dama de volta e segurar essa posição. Realmente Alekhine muito guerreiro, né? Mesmo em face de uma posição tão ruim, ele provou que não vai abandonar, que vai lutar até o final. E aqui vem uma bomba do Capablanca. Bum! Cavalo G7, não dando tempo da dama voltar de alguma forma. E pode tomar de torre. Já deve levar um bispo aí. Toma um peãozinho aqui em F6, cravando tudo e, enfim, né, com ameaças 1000 aqui, né? Então, se tomar de rei também, já devem estar com dama ou com bispo. Esse cavalo está super envenenado aqui, né? Uma bomba do Capablanca. E os dois peões agora estão solitários, coitado, né? Dois peões isolados contra uma estrutura com os 4 peões aqui muito bem conectados, né? E esses 2 peões aqui da ala dama das negras não vão a lugar nenhum. Enfim, é um bombaço, né? O Capablanca é sempre muito preciso nas coisas que ele faz. E muito simples também. Aqui acredito que já é desesperado por parte do Alekhine, mas ele vai tentar sustentar até o final, isso eu acho legal. E aqui vem um lance de fina estampa, cara. Porque agora tem dama e torre atacando esse cavalo, né? E, bom, normalmente a reação natural é a gente querer defender as nossas peças. Mas esse lance aqui mostra um pouco da genialidade do Capablanca, que é
H5 atacando a dama. E é muito fino esse lance, cara. Esse lance realmente é um dos... Entra pra lista dos lances que eu não encontrei, mas... Puta que pariu, desculpe aí o palavrão, mas que lance bonito, cara. Ele simplesmente larga o cavalo no meio da dama, da torre, do rei, e joga um simples H5, e você vê que tá tudo dominado, cara. Não tem nem o que fazer aqui. Obviamente o Alekhine, um bom tático como é, jogou aqui uma dama F7, né? Não tomou o cavalo com bom critério, que seria um prejuízo danado. Cara, que lance fino, muito bonito mesmo. Porra, tem que elogiar essa equipe. Que exclama duas, que brincadeira, cara. H5 com um cavalo no meio do fogo. É até um abuso, né? Mas isso aí é o Capablanca em sua essência, né? O Capablanca sendo capa, né? E aqui simplesmente cavalo F5, ele puxa o cavalo de volta. Aqui ele já ameaça, por exemplo, tomar o peão aqui com um duplo na dama e na torre. Olha como esse cavalo tá monstro aí, entendeu? E aqui também o peãozinho de F6, ele tá caindo, entendeu? Tem dama e bispo atacando. Olha quanta coisa, que posição rica, entendeu? E esse bispo também tá na diagonal do rei. Então, caraca, muita ameaça aqui. Esse cavalo F5 também. E é um lance fino, cara. Um lance simples. Ele joga o peão e tira o cavalo na hora certa. É de uma beleza fenomenal. Muito belo mesmo. Meu Deus do céu, quanta harmonia de peça. Simplesmente rei H7 para evitar o duplo, né? Ele ia ganhar peão, ia ganhar qualidade. E sair também dessa diagonal tão ingrata aí por parte das negras, né? Então, um lance defensivo bem válido, né? E aqui dama E4, outro lance muito simples, muito fino, que é justamente, por exemplo, se fizer um lance bobo aqui, cavalo D6, cheque é descoberto e vai ganhar a dama. Então, olha, outra bomba, mas com uma sutileza, com um padrão Capablanca de qualidade. Pode ter certeza, muito bonito, né? Não pode nem cobrir de dama esse cheque, porque justamente aquele peãozinho de H tá segurando a casa G6 aqui, né? E aqui torre E8, simplesmente aqui o Alekhine vai resistindo com força, do jeito que pode, né? Dama F4, saindo não deixando assim nenhuma brecha que o Alekhine possa usar. Simplesmente está ameaçando o mate aqui, basicamente. Ou simplesmente dama toma H6, cheque aqui. E com funções demolidoras, né? O Capablanca realmente, quando ele pega esse tipo de posição em que ele tem vantagem posicional, ele é uma máquina, cara. Não à toa o apelido dele era esse, entendeu? Dama toma H6 aqui é um lance bem violento mesmo, né? Dama F8, simplesmente segurando o ponto. Cavalo D6. E agora é um descoberto nesse peão aqui, né? Que agora bispo e dama estão se concentrando nele. E um ataque direto à torre, né? Então, múltiplas ameaças aqui, sem contar que abre essa diagonal branca, que pode servir para dar cheque, enfim. Olha como ele vinha amassando, como uma jiboia mesmo, que vai quebrando a presa todinha antes de se alimentar, né? Eis o grande Capablanca em seu melhor estilo posicional. Que simplesmente torre E7, tentando cobrir a última fila, tentando, fazer alguma coisa, segurando do jeito que pode, mas acredito que está bem desesperada, está bem perdedora essa posição aqui. Simplesmente já vem com o bispo toma F6, cumprindo múltiplas ameaças aqui, e é um ataque direto na torre, né? Dama 8, cheque. Acredito que realmente os últimos suspiros aqui por parte do Alekhine. E4 também tinha tirado o meu rei de mau jeito, mas aqui essa posição está ganha. Mas aqui E4 super tranquilo, né? Nem mexe em nada e não tem nem sacrifício de torre aqui. Se torre toma, cavalo toma.
Aliás, se torre toma, toma de dama, né? Que com cheque, dama toma cavalo, toma e aí tem cavalo e bispo contra esses dois peãozinhos que vão fazer nada, enfim. Sei lá, E4 protege tudo, segura tudo, consolida tudo e tá, daqui a pouco a dama já tá entrando aqui nessa diagonal branquinha que entrou. E é isso, né? Alekhine ainda muito forte, já entregando aqui a qualidade, tentando sobreviver ao máximo. Essa parte do Alekhine tá perdendo e tá segurando. O Bogol Zubov também fez muito, né? Efim Bogol Zubov foi um jogador de ataque muito agressivo, que ele jogou até 1 ou 2 metros, se eu não me engano, contra o Alekhine, foi derrotado nos dois, mas um jogador muito forte que também tinha essa característica, né? De até em posição perdida ele jogar até o mate, por exemplo. É meio raro para um grande mestre. Hoje em dia acho que ninguém faz isso, mas lembrou um pouco o Bogol Zubov aqui no quesito não se entregar, né? Historicamente falando, o Japão contra os Estados Unidos é a mesma coisa. A guerra já estava perdida, mas mesmo assim ele enviou aqueles kamikazes, né? Qual a ideia do Alekhine aqui? Sei lá, entregar material para ficar vivo o mais tempo possível. Foda-se, ele não quer se entregar, a posição está perdida, mas, bom, vem e me mata, né? Acho que a ideia dele é essa. Acho que realmente é uma coisa mais psicológica, de dizer para o Capablanca assim, olha, Capablanca, eu vou lutar até o final, você está ganhando, mas você vai ter que suar, entendeu? Você vai ter que me matar. Foi assim com o Japão, foi assim com o Bogol Zubov, está sendo aqui nessa partida pelo menos. Que simplesmente aceita o regalo, toma G7, única aqui, né? Rei toma. E aqui, se eu não me engano, é mate em 4, né? Tá na rede de mate já, tá bem final aí. Para nós meros mortais, acho que a ideia aqui é achar esse mate em 4 aí, vocês de casa, pô, coloca essa posição no tabuleiro aí, joga ela até o final. Vê aí como é que você é um mate em 4 aí. Normalmente não é tão fácil, né? Normalmente a galera treina mate em 1 e em 2. Alguns, mas assim, interessados tem no mate em 3. Mas mate em 4 não é todo dia, né? Sendo match da importância que é, eu achei bem legal achar. A sequência minha foi diferente da do Capa, mas mesmo assim eu consegui legal, né? É um bom exercício aí, tá? Fica a dica. Começa com cavalo F5 cheque. Rei já vem por descoberta em F7. Mas aí vem um fino aqui. Dama C7 cheque. E fim de jogo, fim de papo. Pode ir pro chuveiro. Que o mate aqui é inevitável. A dama lá no canto, ela só quis dar uma esperneada mesmo. Ela não vai ter o tempo de tomar esse peão com cheque e depois tentar tomar o cavalo. E tentou, depois de um milagre, sei lá, tentar empatar essa posição de algum jeito. Então é isso, senhores. Empatou aqui com bom critério. Nosso Alexander Alekhine. Um primor de partida posicional. Pode colocar aí, acho que se não me engano já é mate em 2 aqui. Para onde esse rei correr, ele tá levando o mate na próxima. E é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Continue acompanhando a série. Quiser comentar alguma coisa aí, comentem. Se não quiser também, tá beleza. Deixa um like, se inscreve no canal. Um forte abraço, um beijo no coração de vocês e fui. Até a próxima.